Ótimo. Perfeito. Então, eu vou só compartilhar minha tela para a gente poder começar. É importante também falar que a gente tem uma pessoa que está no chat, então, se você tiver alguma dúvida, a gente vai Isso. ter esse momento, a equipe está também para fazer as perguntas, então, vão ter pessoas para auxiliar a gente também para responder, ok? Perfeito. Nayara, você está aqui na minha janelinha, está conseguindo ver o slide? Perfeitamente, estou vendo Perfeito. Eu perfeitamente. vou passar aqui, ver se está ok passando também. Ok? Ok, Pronto. perfeito. Aham. Fechou, pessoal. Então, vamos dar início aqui ao nosso protocolo de desparasitação, um assunto super atual, né, e ao mesmo tempo super clássico, mas que a gente tem muito a agregar para esses pacientes aí, né? E a pergunta que eu faço em primeira mão aqui para vocês é o seguinte: será que a gente precisa mesmo desparasitar? Quando a gente fala em parasita, gera o quê? Uma repulsa, né? Não, eu não devo ter isso, né? Será que eu tenho parasitas? Mas eu me alimento também, eu limpo tão bem as coisas. Mas nós estamos constantemente expostos, pessoal, e nós precisamos sim fazer a desparasitação. Muitas vezes os parasitas eles demoram, eles vivem anos no nosso organismo, né? Então a gente precisa sim desparasitar 2 a 3 vezes ao ano. Tá? Então, essa é a pergunta que eu quero abrir para vocês sobre a desparasitação. Tá? E o que é que nós vamos discutir hoje? Deixa eu só abrir, pessoal. Infestação parasitária segundo a OMS. Será que precisamos mesmo de parasitar? Será que tem muita gente parasitada? Vamos ver. Sinais e sintomas. Quais são os sinais e sintomas da infestação parasitária? Por que não utilizar fármacos e sim tinturas, né? Eu falei hoje com uma paciente minha, vamos fazer desparasitação no próximo ciclo, ela tem doença autoimune. Ela, não, Valesca, eu já fiz albendazol faz um tempo. Aí eu disse para ela, não funciona. Tem que ser tinturas. Ela, que máximo, vamos fazer sim. Então, porque a gente vai entender um pouquinho disso do porquê não usar fármacos e sim tinturas. Por que começar na lua nova? Também vamos discutir um pouquinho sobre isso. Como fazer uma desparasitação completa, diferente do que a gente pensa, não é só tomar um medicamento e pronto, né? Temos que fazer uma desparasitação grande, extensa, porque se o verme ele está no nosso organismo sugando nossos nutrientes, ele não quer sair fácil. Então, a gente precisa tirar eles de lá. E isso demora um tempo, né? Então, tem que ser uma desparasitação completa. Como modular os efeitos colaterais da desparasitação que podem acontecer em algumas pessoas, tá? Também vamos aprender isso. E para quem prescrever, tipo, contraindicações, para quem prescrever, para quem não prescrever, tá? Então, isso é que a gente vai discutir nessa aula. Que mais, pessoal? Antes de tudo, só para complementar um pouco minha apresentação, eu sou Valesca, né? Sou farmacêutica clínica e formando em nutrição. Tenho pós-graduação em terapia ortomolecular. Sou também mestre, né? Como a Nayara bem falou, sou mestre em inovação terapêutica com foco em plantas medicinais. Então, desde a época de graduação, que eu já me apaixonei pelas plantas e pelo seu potencial terapêutico. E tem especializações também em terapia quântica, ortobiomolecular, trabalho com terapia quântica, com energia, né? Até para eliminar os parasitas também. Então, a gente tem essa associação de terapias. Fiz curso também de hormonologia clínica, né? Para tratar os pacientes via modulação hormonal, não com hormônios, mas com nutrientes que otimizam esses hormônios. Então, foi um divisor de águas para mim também essa especialização. E também tenho curso de interpretação de exames laboratoriais, que é a base do meu atendimento. É interpretação de exames, modulação hormonal e emagrecimento nos pacientes, tá? Tudo pensando na prática integrativa, tá? Então, essa sou eu. E antes de tudo, gente, eu queria falar para vocês, eu queria inclusive indicar, né, esse livro da Terapia Clark, Saúde e Prevenção para Todas as Idades, onde eu fiz a base dessa aula através desse livro, tá? A base da Terapia Clark consiste na detoxificação do nosso organismo e na eliminação desses patógenos através de meios naturais. Eu sempre costumo falar para os meus pacientes que as pessoas estão doentes hoje porque estão intoxicadas e desnutridas. Quando nós limpamos o terreno biológico delas e fornecemos nutrientes,
as pessoas mudam da água para o vinho. Eu falei hoje para uma paciente minha, eu trato meus pacientes com nutrientes apenas. É com modulação da alimentação e com nutrientes, e limpando o terreno biológico. E é incrível a melhora que eles têm na saúde, em tudo, tá? Em tudo. Então, esse método da terapia Clark, ele pode ser usado de forma preventiva, né, e também de tratamento de intoxicações no organismo. Além de contribuir para a redução de numerosas sintomatologias para as quais a medicina tradicional não tem resposta. Né? Então, a gente usa a terapia integrativa como uma forma de prevenção e de tratamento de alguns sintomas que se dizem incuráveis. Tá? Então, a base da aula foi esse livro da terapia Clark, tá? Onde eu utilizei a maior parte das informações que eu trouxe aqui para vocês. Inclusive, quem quiser se aprofundar nessa parte de desparasitação, eu aconselho comprar esse livro. É um livro muito bom de ler e que traz muitas informações sobre todos os tipos de parasitas e os tratamentos que são usados para cada um deles, tá? De uma forma mais ampla e mais aprofundada. Então, essa foi a base da aula dessa aula que a gente vai ver hoje. E o que é a terapia Clark, né? Essa aqui é a Ruda Clark, né? Que foi uma pesquisadora russa com diversas divulgações, inovações em biofísica e que descobriu que 95% das doenças deriva da presença de vermes, parasitas, fungos e outros tóxicos no organismo. Gente, é metal tóxico e parasita. A gente eliminando isso, nossa senhora, o corpo ele voa, porque fisiologicamente nosso corpo ele foi criado para funcionar bem. E o que é que a gente faz? A gente intoxica ele, desnutre ele e diz que está doente. Tá? Então, a gente tem que liberar esses tóxicos, ao eliminar esses patógenos e tóxicos do organismo, a doutora Clark reforça que o organismo recupera o seu pleno funcionamento. E é exatamente isso que acontece. Tá? Hoje em dia nós estamos expostos a muitas toxinas, muitas. É na água, é na alimentação, é no ar, em tudo, é nos cosméticos, em tudo que a gente come, tudo que a gente faz. Então a gente tem que estar em constante detoxificação. Nosso corpo ele não está mais suportando fazer tanta detoxificação, porque o aumento de tóxicos no organismo cresceu de uma forma exponencial. Né? Então, vocês vão ver que a primeira parte do protocolo é a limpeza hepática, porque o fígado está castigado. Né? O fígado é que é o principal órgão responsável pela limpeza do organismo, ele está sobrecarregado. Tá? E como a gente não deixa de ingerir essas toxinas, a gente não consegue eliminar. Então, quando elas se acumulam, isso gera doença. Tá? Então, essa é a proposta da doutora Clark como equivalência para as doenças, que o corpo está muito intoxicado. E a terapia integrativa trata o corpo como um todo, tá? Se um órgão está sobrecarregado ou parasitado, isso vai ter impacto no funcionamento de outros órgãos, gente. Nós somos um corpo como um todo, temos que tratar o paciente de forma integrativa. Então, na saúde, recuperação ou manutenção, como prevenção ou tratamento, temos que ver o corpo também como um todo, né? Então, para a gente ter saúde plena, o que é que a gente precisa? Eliminar parasitas, eliminar substâncias tóxicas e repor os nutrientes, tá? Por que eu falo isso nessa ordem? Porque se a gente repõe nutrientes sem desparasitar e o corpo está com infestação muito grande de parasitas, uma parte desse suplemento vai para os parasitas, porque eles roubam. Então, é mais fácil a gente limpar o organismo, desparasitar e, em seguida, ver realmente qual é o órgão que não está funcionando ou se era simplesmente um parasita, tá? Então, a gente fala de saúde como um corpo como um todo. Mas, entrando especificamente na aula, o que é um parasita? Né? Um parasita é um organismo que entra no nosso corpo para pegar abrigo e comida. É por isso que eu falei para vocês que suplementar um órgão um corpo que está totalmente infestado, uma parte dessa suplementação vai para os parasitas. Então, por isso que quando eu identifico uma pessoa que tem muitas deficiências nutricionais, muitos sintomas clínicos, eu penso em duas coisas: trato gastrointestinal, né, disfuncional e parasita, ou os dois, tá? Então, a gente precisa tratar esse paciente na causa do problema,
tá? Na causa. Então, uma vez instalado, ó, o parasita começa a se multiplicar para garantir sua sobrevivência. Agora, imagine, eu quero que vocês levem em consideração dois parâmetros. Se um parasita encontra um organismo que está todo sujo, que está todo poluído, é um ambiente propício para eles se reproduzirem. Mas, em contrapartida, se você tem um organismo equilibrado, um organismo que está limpo, ele não vai querer ficar ali, tá? Então, o que é que a gente quer? Nós queremos limpar o terreno biológico para que o parasita, quando nós fizermos a desparasitação, depois, se houver uma nova infestação, ele não queira ficar nesse organismo, tá? Então, existem alguns parâmetros para a gente avaliar. Então, se o parasita entrou no teu corpo e se ele viu um terreno propício para ele, ele vai querer ficar lá. Tá bom, tá quentinho, tô ganhando comida, por que que eu vou querer sair? Né? Então, uma das primeiras coisas é limpar o terreno biológico, desparasitar para que eles não voltem a infestar, tá? E os parasitas carregam no seu interior bactérias, vírus, protozoários e fungos. É por isso que muitas pessoas que têm infecções de recorrência, candidíase e outros tipos de infecções, muitas vezes podem ser carreadas por parasitas, tá? São muitas doenças que eles estão relacionados. E os parasitas podem alterar nossas funções, romper nossos tecidos, roubar nutrientes e intoxicar nosso corpo. Só isso. Só isso, né? Então, vejam a importância que nós desparasitarmos todos os anos, mais de uma vez por ano, tá? E os parasitas são patógenos mais importantes, né? Quando nós comparamos com bactérias, com vírus, com fungos, e, portanto, são os primeiros a serem observados, porque os próprios parasitas são carreadores dos micro-organismos. Então, eles são considerados os mais importantes. São os primeiros a serem observados como meio de desenvolver qualquer tipo de problema. Então, para nos prevenirmos e curarmos das doenças, temos que pensar primeiro na eliminação de parasitas, tá? Então, os parasitas, eles estão presentes na origem de todas as doenças degenerativas, são portadores de bactérias, fungos e vírus e podem dar origem a doenças, tá? Quando eu falo que podem dar origem a doenças, é isso aqui, gente. Os casos de enxaqueca, falando em caso clínico, eu tratei uma paciente, quando eu morava no Mato Grosso do Sul, ela disse, Valesca, fui para tudo que é médico, já tomei vários tipos de medicamentos, já fiz tudo que você imaginar, enxaqueca constante todos os dias. Quando eu fui fazer o teste, eu trabalho, né, com a urina, já desconfiava disso, porque ninguém descobria a causa. Ela fazia exame, ninguém via nada, ninguém sabia nada, ela tomava remédio, ficava boa, depois voltava. E eu, né, deve ser parasita. E tem um parasita específico, que é o toxoplasma, que ele se aloja nos órgãos que têm baixo sistema imunitário, né? Baixo sistema imunológico, como o cérebro, por exemplo. E eu desconfiei, né, de toxoplasma nessa paciente. E aí eu fiz o teste nela no aurímetro, né, que eu trabalho com a terapia quântica. Quando eu fiz o teste, eu vi que estava positivo toxoplasma na cabeça dela, né? Então eu expliquei para ela tudo, expliquei como é que eu trabalhava, ela topou o desafio. Gente, essa mulher ficou boa. Essa mulher ficou boa. Por quê? Porque o parasita são causas que a gente não imagina que são cargas parasitárias. Teve um outro paciente meu que ele se coçava muito, ele trabalhou muito tempo em fazenda com venenos, né? Enfim, tinha baixa higiene no local que ele trabalhava. E ele se coçava muito, tinha muita coceira no braço, no braço. E sempre que eu faço desparasitação, eu faço limpeza de metal tóxico, tá? Porque os dois estão ligados. Metal tóxico está ligado com alta infestação parasitária. Então, sempre que eu faço um, eu faço o outro, porque eu limpo o terreno biológico como um todo. Quando eu fiz esse paciente, limpeza de metal tóxico, tintura de coentro, zeólita, desparasitação, esse paciente liga para mim até hoje, me chama de filha, diz que cadê aquela menina que me curou, né? E assim, a gente não cura ninguém, a gente mostra o caminho e as pessoas decidem se tratar, as pessoas decidem se cuidar, né? Mas vejam o potencial que nós temos nas mãos de poder ajudar essas pessoas, tá? Então a gente tem aqui, ó, várias causas, micro-organismos, parasitas relacionados com doenças. Enxaqueca
pense logo em parasita, pense logo em alimentação incompatível, pense logo em homocisteína alta, são 3 coisas. Mas o parasita está envolvido. Dependência, tem também estrongiloides, fadiga crônica, câncer, tá? Tem meia centena de agentes terapêuticos tóxicos, né? O câncer gera um ambiente ácido que é bom para o parasita. Então, a gente tem várias associações de parasitas com aparecimento de câncer, doenças neurológicas, apendicite, oxiúro está associado, depressão também, muitos parasitas, diabetes, que é o eritema pancreático, que se aloja no pâncreas, tá? O que mais aqui, ó? Falando em obesidade, que é o que eu trato, né, meu nicho, e falando em obesidade, essa terapia diferenciada de tratar parasitas em pacientes com sobrepeso e obeso é muito interessante, porque sabe aquelas pessoas que têm dificuldade de emagrecer, que não conseguem, faz tudo certinho, que não conseguem emagrecer? Pode ser um caso de parasitose. Aquelas pessoas que têm muita compulsão por doce, que não conseguem ver um doce se controlar, é parasitose, pode ser, né? Pode ser parasitose, porque os parasitas eles querem consumir esse açúcar porque é disso que eles vivem, é disso que eles sobrevivem. Então eles fazem com que a gente sinta essa vontade de consumir alimentos incompatíveis para que eles sobrevivam, tá? Eles se alimentam de alimentos que a gente não consegue digerir ou que são inflamatórios para a gente, tá? Então, atenção para essa parte de alimentação também. Tá? Então, aqui, ó, 1 em cada 3 casos de obesidade tem como causa infecção com adenovírus 36 e agentes patogênicos. Então, sim, a gente tem que desparasitar pacientes que também querem emagrecer, tá? O que mais? Quais são os principais sinais e sintomas da infestação parasitária? Vamos lá, vamos ver quem se identifica aí. Dor de cabeça frequente, Cabeça queda... repetitiva. Oi? Andressa, tá, teu áudio tá ligado. Deixa eu não estou conseguindo tirar. Queda de cabelo, também frequente. Compulsão por doces. Deixa eu só ver se eu consigo. Muito mais barato, tudo preparado para você. Agora, foi. Queda de cabelo, também frequente. Muitas pessoas, gente, queda de cabelo, pode ser vários sintomas, mas inclusive parasitose também está envolvido, tá? Compulsão por doces, conforme eu falei com vocês. Depressão e ansiedade, gente, está muito envolvido. Os parasitas conseguem modular sinais e sintomas, conseguem modular nosso humor, tá? Então, preste atenção para quem tem depressão e ansiedade, tá? Também. O que mais? Distúrbios intestinais, tenho constipação, tenho diarreia, tenho desconforto, tenho gases, tenho gases, é sinal clássico de parasita, tá? Tenho gases, tenho flatulências, tenho desconfortos abdominais, também pode ser. Vômito, anemia, gente. Quantos pacientes que chegam pra gente com anemia e a gente não sabe o que é? Pode ser parasitose. Anemia que já tomou tudo e mais um pouco e não sai, pode ser parasitose. Dermatite, doenças de pele também pode ser. Gente, mais um caso clínico. Teve uma paciente minha que ela tinha rachaduras nos pés, 3 rachaduras atrás, ela me mandou até foto. Limpei terreno biológico, metal tóxico, parasita, saiu. A rachadura passou, então problemas de pele também podem estar envolvidos com metal tóxico e parasita, tá? Então, é muito importante observar esses sinais e sintomas. Indisposição, cansaço, fadiga intensa. Quantos pacientes, gente, o que mais chega para mim é paciente que está com fadiga. Claro que a alimentação tem uma importância nisso, né? Porque eles estão comendo errado, eles estão comendo alimentos que não são compatíveis. Mas pode sim ter essa carga parasitária que está roubando os nutrientes deles, tá? Insônia, não consigo dormir, má qualidade do sono, coceira nos ouvidos, pode ser ressecamento e pode ser parasita, né? Então, percebam que esses sinais, eles se confundem muito. Mas, na dúvida, desparasitem os pacientes, tá? Porque a gente vai conseguir ótimos resultados de saúde quando eles fazem uso das tinturas, tá? É clássico, é unânime. Gente, e como saber se meu paciente, ele tem parasita ou não? Primeiro, através dos sinais e sintomas, é o melhor diagnóstico. Por quê? O diagnóstico é muito difícil. Muitas vezes eles são microscópicos e eles não estão na corrente sanguínea, eles estão grudados nos órgãos.
E como eles são muito pequenininhos, muitas vezes, a gente não consegue visualizar por exames de imagem, a gente não consegue colher o sangue e ver se tem, e a gente não consegue identificar pelas fezes se o paciente fizer o exame de fezes numa outra época que não for a lua nova e a lua cheia. Tá? Então, existem muitos falsos negativos que estão sendo dados nas fezes porque não estão sendo colhidas na época correta. Então, o diagnóstico é difícil. Eu sempre costumo dizer que, na dúvida, desparasita, tá? Porque a gente sempre está exposto a esse tipo de doenças, de patógenos. Existe também a biorressonância, que é o que eu faço, né, com o aurímetro para identificar alguns parasitas. E eu digo para vocês, tá? Tênia Sólio. Josimeire, teu áudio está aberto. Pronto, agora. Eu trabalho com a biorressonância, então eu faço com o aurímetro e eu consigo identificar, né, tênia, toxoplasma, alguns parasitas, mas são mais de 100. Então, eu consigo identificar alguns, mas são mais de 100. Nos exames, já falei para vocês que não tem como a gente ver, tem tipo, IgG, IgM de alguns parasitas, mas são mais de 100. Como é que a gente vai pedir de cada um? Né? Se você desconfia de algum, tem até como você ver anticorpos para isso. Mas não tem como ser de uma forma muito específica. Então, o maior diagnóstico que eu digo que é para a gente identificar é através dos sinais e sintomas. Tá? Então, com a clínica, a gente consegue identificar, com o tempo, né, analisando os pacientes, a gente consegue identificar se esse paciente está parasitado ou não, pelos sinais dele, pelos sintomas dele, pelo que eles se queixam, a gente consegue prever, né, suspeitar, na verdade, se ele está com alguma infestação parasitária. Mas é o que eu sempre falo, na dúvida, desparasita, tá? E será que a gente precisa mesmo desparasitar? Toda vez que eu falava para um paciente, olha, eu acho que você está com parasita, a gente vai fazer uma desparasitação. Eles faziam, é sério? Será que eu tenho isso mesmo? Tem, gente. A OMS fala que cerca de 36% das pessoas, que dá cerca de 1 a cada 2, 3 pessoas, está contaminada por parasitas. E eu arrisco dizer para vocês que esse número é ainda maior. Porque de todos os pacientes que eu peguei na clínica, eu arrisco dizer para vocês que 90% tinham parasitas, tá? Então, é muito grande esse número. Todo mundo tem, não é nada de não. A gente está exposto a isso mesmo, que a gente tem que fazer desparasitar. Tá? E ter essa sensibilidade de saber que a gente precisa desparasitar. É o que eu falo sempre para meus pacientes. Não fiquem com receio ou com medo que a gente descobriu alguma coisa, porque a gente descobriu, isso é bom, agora a gente vai tratar, tá? Entretanto, não devemos utilizar vermífugos sintéticos de maneira isolada para a desparasitação completa. Por quê, gente? Porque a gente não deve utilizar vermífugos de farmácia para desparasitar. Valesca, mas eu já tomei ivermectina. Tá, ivermectina mata 6 tipos de vermes parasitas. Valesca, mas eu já tomei, minha paciente hoje. Valesca, já tomei albendazol. Tô livre. 14 tipos de vermes. Nitazoxanida, né, que é o nome genérico do medicamento lá, né, de industrializado, elimina, é o melhor que tem, elimina 16 tipos de verme. Temos mais de 100, tá? E as tinturas, a associação delas, elimina mais de 100 tipos de vermes e parasitas. Então, é por isso que a gente tem que optar pelas tinturas. Sabe o que as nossas avós faziam? É isso que funciona. As tinturas é mais natural, desparasita mais, né, mais números de espécies de parasitas, tá? E é mais eficaz. Ok? E esse protocolo completo, né, ele visa auxiliar na eliminação de mais de 100 tipos de vermes e parasitas e toxinas do seu organismo, de forma segura e eficaz, utilizando métodos naturais e cientificamente comprovados. Esse protocolo que eu vou apresentar para vocês, ele é um protocolo, tá? Existem outros, mas esse aqui é o que eu uso na minha prática clínica e que funciona. Eu já fiz um teste uma vez, eu fiz o aurímetro num paciente, mandei ele para casa, desparasitar, tomar vermífugo, ele tomou bem direitinho. Voltou, fiz o aurímetro de novo, 0. Tá? Então, ele funciona. E ele deve ser feito a cada 6 meses ou a cada 3 meses para quem tem animal de estimação. Tá? Então, esse protocolo é um dos protocolos que eu vou apresentar para vocês. Mas eu
falei da Lua, né? E o que é que tem a fase lunar a ver com a desparasitação, tá? Você não acredita nisso, né? O que é que a Lua tem a ver? E as fases da Lua, gente, têm influência sim na desparasitação. E não é por nenhum efeito maior da Lua ou nada disso, não. É porque na Lua nova e na Lua cheia é quando os vermes saem dos tecidos para se reproduzirem no intestino. Dentro dos tecidos, pâncreas, fígado, coração, a gente não consegue atingir eles. Quando eles saem para o intestino, eles ficam mais vulneráveis às substâncias que nós ingerimos. E é por isso que nós indicamos a utilização entre a lua nova e a lua cheia, tá? Para iniciar na lua nova, para poder a gente pegar eles, mas desprevenidos. Mas é só uma indicação. Como o tratamento ele dura 30 dias, querendo ou não, você vai passar pela lua nova. Se você começar por ela ou não. Mas, o que é que a gente indica? Começar na lua nova para ter uma maior eficácia. É sempre assim que eu falo para os meus pacientes. Eu coloco lá na receita. Começar a tal data a silimarina, começar a tal data a desparasitação. Porque é isso que a gente tem como evidência clínica de que funciona, tá? Então, a gente utiliza isso também para os pacientes. Mas antes deles parasitar, como eu falei para vocês, eles gostam de ter esse ambiente, né, mais propício para eles sobreviverem. E antes de parasitar, para evitar muitos efeitos colaterais, para não sobrecarregar muito o fígado, nós fazemos uma detoxificação hepática de 15 dias antes da lua nova, e só em seguida a gente usa as tinturas e os demais suplementos para a eliminação dos vermes, parasitas, micro-organismos patógenos. Porque pensem comigo, se eu tenho um organismo que já está intoxicado, o fígado já está sobrecarregado, imagina eu jogar uma tintura desparasitante, encher o corpo mais ainda de toxinas, o fígado vai enlouquecer. Então, a gente faz uma limpeza do terreno biológico, uma detoxificação hepática, e em seguida a gente entra com as tinturas até para fortalecer o sistema imunológico e combater os fragmentos dos vermes. Tá? Então, a gente tem que fazer essa limpeza aí nesses pacientes, antes de começar a desparasitação propriamente dita. Então, são duas fases. A primeira fase é a preparação hepática, né? E a segunda fase é a desparasitação, tá? Então, preparação hepática, a gente usa a silimarina. Eu coloquei aqui a silimarina porque ela é o ativo ouro padrão para limpeza e detoxificação do fígado. Mas é claro que nós, como nutricionistas, nós vamos utilizar alimentação, nós vamos utilizar a limpeza do terreno biológico, através de fitoativos, de nutrientes também, tá? E a silimarina vem com uma proposta de fortalecer esse fígado para se preparar para eliminar os vermes e parasitas e patógenos, tá? Então, coloquei aqui a silimarina 200 mg. Valesca, pode ser a Altilix? Pode. Pode ser a Altilix, pode ser a alcachofra, tá? Então, colocamos a silimarina como uma opção terapêutica para essa limpeza hepática antes de começar a desparasitação propriamente dita. 60 doses, uma dose, 2 vezes ao dia, antes das principais refeições, com a silimarina para poder a gente preparar esse fígado para limpeza, para desparasitação. E aqui está o protocolo completo da desparasitação, tá? O que é que acontece? Temos aqui 3 fórmulas. Eita, ficou um pouquinho cortado aqui. Mas a segunda fórmula é ornitina e a terceira fórmula são cápsulas de orégano, tá? Anotem aí. Então, a primeira fórmula, temos a associação de tinturas de cravinho, nogueira, berberis e absinto. Gente, essa associação elimina mais de 100 tipos de vermes. Valesca, tem um só cravinho, posso usar? Não indicamos, tá? É por isso que quando a gente fez esse material, quando a gente pensou nisso, quando a gente pensa nessa tintura, a gente pensa assim, que não pode ser mudado. Por quê? O absinto, a nogueira negra, na verdade, ela é considerada a erva rainha antiparasitária. Na árvore da nogueira, quando as folhas caem, nenhum micro-organismo cresce onde estão as folhas, tá? Então, ela é considerada a rainha da desparasitação. Mas a nogueira negra, ela não mata ascaris. Então, o que é que eu tenho que fazer? Associar com cravinho, com berberis e com absinto. Porque o cravinho mata larvas de parasitas, o absinto mata ovos. Então, a nogueira é especialista em matar vermes adultos. Se eu utilizar só a nogueira negra e matar só os vermes adultos, no próximo ciclo de lua, os ovos e as larvas vão eclodir e gerar uma nova carga parasitária. É por isso que eu preciso associar as 4, para poder matar
larvas, ovos, vermes adultos e Ascaris lumbricoides, tá? Então, isso aqui é a parte mais importante da aula, gente. Vocês entenderam? Qualquer dúvida, coloque aí no chat, tá? Para que a gente possa ir tirando as dúvidas. Mas eu quero que vocês entendam que tudo aqui é pensado, tá? Não é feito de nada de forma aleatória. Colocamos as 4 tinturas, 20 gotas, 2 vezes ao dia, antes do café da manhã e após o lanche da tarde, tá? É gostosa? Não. É super amarga. Não vou mentir, estou falando logo para vocês experimentarem, né, e falar para os pacientes. Por quê? É super amargo, mas é tratamento, gente, é remédio, tá? A gente faz o que precisa ser feito. Tinturas, colocamos 20 gotas 2 vezes ao dia. Ornitina, Valesca, para que a ornitina está aí? Ornitina, ele é um aminoácido, né, que ele vai eliminar a amônia produzida pela morte desses parasitas. Então, colocamos aqui a ornitina, né, para que a gente elimine o excesso de amônia que é produzida com a morte dos parasitas. E essa amônia tem efeito muito tóxico no cérebro, tá? Então, que pode causar nervosismo, insônia, ansiedade. Então, a gente coloca a ornitina antes de deitar para poder eliminar o excesso de amônia produzido na desparasitação, ok? Então, tinturas, ornitina e agora cápsulas de orégano, tá? Por que as cápsulas de orégano estão aí, Valesca? Ó, cápsulas de orégano, na verdade, é um fitoativo que eu amo. Ela tem alto potencial antifúngico, porque lembrando que parasitas não é só vermes, tá? Também tem fungo, também tem bactéria que hospedam e roubam nutrientes da gente. E cápsulas de orégano são fundamentais para a infecção fúngica, síndrome fúngica, e além de estimular o sistema imunológico, tá? Então, colocamos aqui a cápsula de orégano, que vão ser 3 gotinhas pingadas em cápsula, e o paciente vai tomar essa cápsula. Por que isso? Porque para não causar irritação no trato gastrointestinal dele, então a gente coloca o óleozinho, né, dentro das cápsulas e pede para o paciente engolir. Valesca, eu não tenho cápsula de orégano, de óleo de orégano, o que é que eu faço? Pode ser o orégano pó, tá? Ou então, se não tiver o orégano, pode ser a ornitina com as tinturas apenas. Mas a cápsula de orégano, ela ajuda muito nessa questão de imunidade e também na questão de fungos, tá? Então, o tratamento completo da desparasitação são as tinturas, a ornitina para liberar a amônia produzida e as cápsulas de orégano para imunidade e também contra bactérias e fungos, tá? Orégano também, 2 vezes ao dia, junto com a tintura, manhã e lanche da tarde. Ok? Que mais, gente? Quero falar para vocês. Como é que eu posso potencializar o meu tratamento? Chás antiparasitários, quem são? Arruda com semente de mamão, artemisia, erva doce, gengibre com cravo. Gengibre com cravo é excelente. Os parasitas não querem sobreviver em ambiente que tem cravo. Eu peço para os pacientes tomarem chá de gengibre com cravo na lua nova, porque aí os vermes, ó, eles não conseguem ficar nesse ambiente que tem gengibre e cravo. Hortelã, cúrcuma, mastruz, tá? Orientações. Evitar o consumo de carnes mal passadas, alimentos crus nesse período, como sushi, tá? Legumes, verduras e frutas que não foram lavadas adequadamente e não ingerir bebidas alcoólicas, tá? Contraindicações em crianças abaixo de 12 anos de idade, grávidas e lactantes. Ok? Então, isso aqui é para potencializar nosso tratamento, junto com a tintura, com a ornitina e com a cápsula de orégano, tá bom? E aqui colocamos o calendário lunar, né? Eu já falei para os meus pacientes que o próximo calendário lunar é dia 14 de setembro, e eles iniciam o protocolo hepático no dia 30/8, semana que vem, tá? Então, se vocês tiverem pacientes que já pensaram neles para poder desparasitar, eles já começam a tomar a silimarina no dia 30/8. Tomam 15 dias da silimarina e depois passam 30 dias utilizando a tintura, tá? Então, já pense nos pacientes que vocês quiserem fazer a avaliação da desparasitação para começarem já na semana seguinte. E aqui tem as outras datas, né, para vocês se basearem para fazer nos outros pacientes que forem vir chegando, tá bom? Claro que não.
E aí eu fecho com essa frase que eu gosto muito, né? Que a informação sobre a saúde e a prevenção é um direito de todo ser humano. E nós estamos aqui como ponte, nós temos que ser ponte para isso, nós temos que ser ponte para essa informação. Temos que levar a saúde para o máximo de pessoas que nós conseguirmos, porque é através da eliminação de tóxicos, reposição de nutrientes, que nós podemos fazer um bem danado para cada um que passar pela nossa frente, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção e eu abro para a gente discutir um pouquinho sobre isso e para as perguntas. Oi, Val, você explicou ou muito bem, ou o pessoal está com vergonha de fazer pergunta, né? Cadê aquela Nutri? Alessandra. Alessandra, essa oportunidade agora, gente, de vocês fazerem pergunta para a doutora, perguntando, gente, tire as dúvidas, quais as questões clínicas que a gente já tem um protocolo da Freitas Manipulação, a gente já está trabalhando, então, tem algumas das nossas prescritoras que estão aí, doutora, que já recebeu a nossa visita com a Isadora sobre o nosso protocolo de desparasitação, e a gente já teve algumas perguntas, então, é a oportunidade que vocês têm para trocar informações, até porque você está falando como especialista, não é isso? Pode fazer uma pergunta no áudio mesmo? Pode. Então, a minha pergunta é o seguinte, é porque eu prescrevi para uma paciente minha, ela estava fazendo uso, e aí ela teve uma amidalite, e ela teve que tomar 10 dias de antibiótico. E aí eu queria Nossa. saber se esse antibiótico interferiu na desparasitação que ela já estava fazendo. Que aí ela me mandou mensagem, eu falei que era para continuar com a Tá certo. desparasitação. Tá certo. Mas Tá aí certo. eu não tinha certeza a respeito da informação, né? Uhum, tá certinho. Primeiro que é normal, Alessandra, isso acontecer, esses sintomas, tá? Tem pessoas que têm gripes, tem pessoas que têm náuseas, que têm vômitos, que têm diarreia, que têm... Quando eu fiz a primeira vez, eu fiquei com a minha pele toda vermelha, fiz toda vermelha, expulsando todos os patógenos, as toxinas, tá? É super normal que isso aconteça. É para continuar, sim, o processo, tá? Porque é um processo contínuo. Então, mesmo tomando antibiótico, ela vai continuar utilizando a tintura de toda forma. E depois você vai avaliar os sintomas dela, para saber se houve eficácia nessa parte da interação com o medicamento ou não. Mas provavelmente sim, porque o protocolo é de 30 dias. Então, vai passar por uma outra fase ainda, né, que é a lua cheia, que eles também saem para desparasitar e também ela vai estar tomando a tintura. Então, mesmo que não tenha, né, feito a eficácia agora com a interação, quando chegar a lua cheia, ela vai conseguir fazer com eficácia essa desparasitação, tá? Certo. Porque ela até tinha me questionado. Claro, o antibiótico solta o intestino, né? Sim. E aí o intestino dela soltou muito. Ela falou que estava com as fezes líquidas, né? É E aí, normalíssimo. mas não era por causa do antibiótico, não era por causa da desparasitação. Sim, mas a desparasitação também causa isso em algumas pessoas, viu? Teve uma paciente minha que ela disse, Valesca, quando eu tomava a tintura, me dava uma vontade de ir ao banheiro, uma vontade de ir ao banheiro, e quando eu ia, saía cheio de pontos brancos. Eu fiz prazer, parasitas. E, assim, pode Entendi. ver ou pode não ver, tá? Alguns são microscópicos, outros, se forem muito, ou se for muito grande, se for aquele ascaris ou o tênia, que é maior, eles podem sair partidos ou podem sair, né? Então, dá assim, a gente pode ver ou não, tá? Beleza, muito obrigada. Minha dúvida era essa mesmo. Por nada. Meninas, mais dúvidas? Vanessa tá aí. Vem, Vanessa! Boa noite, como é que tá o Kátia, são João? Tudo nutricionistas bem? aqui da região. Vamos Né? lá, gente. Então, eu queria perguntar, oi, Valesca, tudo bem? Oi, tudo Nayara, bem? Paulo, tudo bem, né? Deixa eu te falar. Eu também sou especialista em plantas medicinais e eu queria trocar essa ideia com você, porque, pelo menos a orientação que eu recebi é que o cardo mariano, né? Aí uma parte dele é silimarina, Uhum. não pode ser usada
para quem faz uso de anticoagulantes. Seria, então, uma contraindicação? Seria uma contraindicação, pode utilizar alcachofra, eu gosto muito do NAC também, SAMe, betaína. Aí foi só uma ideia, né, para a silimarina, como uma planta tipo padrão ouro para o fígado, né? Mas eu sempre uso junto, Vanessa, também, nutrientes. Então, SAMe, betaína, NAC, ajuda muito com a função hepática também, cisteína, né? Então, a gente pode associar. A própria coenzima Mas Q10 também, Coenzima né? Q10, maravilhosa. Então, não usaríamos, nesse caso, a silimarina, mas aí seria o mesmo protocolo, tipo, a mesma, deixa eu ver como é que você pôs aqui. Espera aí que eu Sim, perdi 2 vezes ao aqui. dia, né? Mantém, Isso, 2 qualquer um vezes ao deles. dia mantém, Ou, isso. Ou esse mixzinho aqui, né? 2 vezes ao dia. Isso. Eu sempre passo, aí, no, ca- protocolo. Pode falar, né? aí, no caso, ela usaria as tinturas, a ornitina, o orégano, e faria a detoxificação com outro protocolo detox, Isso, né? com outro protocolo Essa hepático. preparação hepática dela poderia ser feita com ou NAC, ou Isso. com, né, Eu sempre, no meu protocolo alcachofra. inicial, para a limpeza do fígado, né? Eu sempre coloco uma fórmula que tenha muita metilação, né? Porque o fígado a gente ajuda muito o fígado com grupamentos metila. Então, metilfolato, Uhum. metilcobalamina, SAMe, betaína, NAC, ajudam muito esse processo, junto com as plantas também, tá? Uhum. Ácido alfa-lipoico, Ana Carolina, perfeito. Eu amo ácido alfa-lipoico É, como antioxidante, como processo hepático também, Maravilhoso. né? Perfeito. Pode ser sim a coenzima Atua Q10 que a no Nayara núcleo do falou. citoplasma, né? Isso. E, Uhum. inclusive, gente, falando da coenzima Q10, para os pacientes, né, falando também com a Alessandra, para os pacientes que têm muitos efeitos colaterais, prescrevam junto uma coenzima Q10, tá? Para poder diminuir efeito colateral. Para vocês terem noção, gente, a Ruda Clark, ela passa 400 miligramas, 9 cápsulas para limpeza de ascaris no cérebro. Mas, assim, para a gente poder baixar efeito colateral, não precisa ser uma dose tão alta. Pode ser 400 uma vez ao dia ou 200 2 vezes ao dia, tá? Para a gente poder eliminar aí efeitos colaterais. Uhum. Valesca, Ficou. tem perguntas Oi. aqui no chat, né? Eu Uhum. quero perguntar a Fernanda. Oi. Para crianças autistas que temos dificuldades em usar os ativos, como usar o orégano? Olha, eu não tenho, Fernanda, dosagem do orégano para crianças. Eu posso pesquisar para você. Mas sempre que eu vou desparasitar uma mãe, né, ou um pai, ela sempre pergunta por crianças. E para crianças, eu sempre utilizo frequencial. Eu não utilizo ativos. Por quê? Porque, primeiro, que eu não tenho esse estudo de segurança para crianças. A Ruda Clark, ela usa a nogueira para crianças e usa a ornitina. Ela usa a nogueira, é uma gota, ela tem um protocolo. Só que eu não tenho segurança para usar para criança. Então, o que é que eu faço para esse tipo de, quando a criança é muito novinha? Frequencial quântico, que é quando a gente tem um frequencial que vai desestabilizar o parasita e vai neutralizar ele. Eu só uso isso para crianças, tá? O orégano, eu não tenho a dose dele para crianças, mas aí eu posso dar uma pesquisadinha para você. No caso do autista, ainda é mais difícil em relação à aceitação, né, de Sim, sabores. sim. Outra pergunta da Tatiana, né? É imprescindível o uso de aurímetro? Isso que eu queria saber. Como é que a gente sabe se a desparasitação foi eficaz? É só Pelos com o uso da sintomas. urina? Pelos sintomas. Mas é incrível, Tatiana. Quando o Quando você. paciente voltar, tem que usar o aurímetro? Tu tem aurímetro? Não, é Ah, isso que eu estou querendo saber. pronto, perfeito. Eu uso o aurímetro, né, como forma de mensurar a eficácia, mas aí a gente pode identificar sintoma. Mas é incrível, Tatiana, quando você começar a aplicar na clínica tu vai ver. Dá uma semana, 15 dias, os pacientes tomando as tinturas, Valesca, eu tô me sentindo bem melhor, mais disposta, incrível. Isso aí já é a resposta, sabe? Então, os sintomas dos pacientes já é muito característico. Quando os pacientes começam a tomar, é incrível a mudança, né? Minha mãe, ela tinha uma dor aqui atrás que eu estava muito preocupada, porque quando ela ria muito forte, doía aqui. E quando eu fiz o teste no aurímetro, eu vi que ela tinha toxoplasma. E aí, quando a gente fez parasitação, tudinho, ela me disse, Valesca, passou, não sinto mais nada. É incrível, Ah, é incrível. então, pela sintomatologia da pessoa, dá para a gente saber, né? Dá,
Dá sim. E você vai ver que eles vão falar. Na prática, eles falam, eles explicam, eles dizem que estão se sentindo bem melhores, a fadiga passa, a dor de cabeça passa. É incrível. Pelos sintomas já para você identificar. Ô, Tá bom, Val, prazer. Obrigada. ô, Nada. Valesca, a Fernanda continuou a pergunta ainda sobre a ornitina para criança autista. E ela disse que no caso de crianças maiores, ela já usou o protocolo da Ruda Ah, Clark com a perfeito. Nogueira, Perfeito. mas ela ficou com dúvida com relação à ornitina. A ornitina Ruda Clark também orienta, né? 500 miligramas da ornitina para crianças. E, inclusive, ela coloca aqui as doses no livro dela, né? Então, para crianças, ela inicia com uma gota da tintura, né? Uma gota, depois 2 gotas. E aí ela manda todo o protocolo no livro dela, mas ela passa, assim, opcional, a ornitina 500 miligramas para criança, tá? Mas aí a referência do livro da Ruda Clark. Valesca, Oi, Paulo. é aquele protozoário que dá na vista, aquele que dá no cérebro, que fica encapsulado. Sim. O protocolo também resolve? Resolve, e inclusive isso foi uma pergunta muito boa, Paulo, porque muitos parasitas, para se protegerem, eles formam um muco, né? Eles formam um muco de mucopolissacarídeos, que é como se fosse uma cabana, né? Imaginem só que eles estão expostos ali, né, para o nosso sistema imunológico atuar neles, e para se proteger, eles formam um muco. Nesse muco, passa substância e nada atinge eles. E essas tinturas, através da associação, elas quebram esse muco e liberam e deixam expostos os parasitas para que eles também morram. Então, aqueles que têm esse muco de proteção, eles também morrem, eles também vão embora, tá? Quando a pessoa tem na vista a toxoplasmose? Sim, pode ser. É porque eles podem atuar em todos os órgãos, mas alguns são muito característicos. Aí pode ser toxoplasmose, no cérebro é muito toxoplasma, eu pego. Tá? No fígado é Facila busque, eritema pancreático no pâncreas. Ok. Obrigado. Por nada. Valesca, posso fazer mais uma aqui? Pode. Ah, Vanessa. Valesca, só porque eu acho que eu perdi aqui, depois eu pego o material, acho que vocês vão disponibilizar, né, Nayara? Sim, eu vou mandar para Vamos sim. vocês. Sim, mas eu acho que eu perdi foi o seguinte, você falou que a nogueira negra é a rainha, a erva rainha antiparasitária para os vermes adultos, né? Sim, sim, sim. Mas que ela não mata ascaris? Ela não mata ascaris, a nogueira. Ascaris. Tá? E quem que mataria ascaris? Aí é a associação do berberis com o cravinho e com o absinto, tá? Dos 3, tá. Isso. E Porque porque também... você falou que o cravinho mata larvas e o absinto mata ovos, é isso? Isso, exatamente. Ó, cravinhos mata ovos, eu falei absinto larvas e cravinho ovos, não é isso? Aí é o contrário? Absinto anotei é o contrário. larvas e cravinho é ovos. A coenzima Q10 para ascaris no cérebro, a coenzima Q10 ela usa em altíssimas concentrações, é aquilo que eu falei para vocês, 400 miligramas, 9 cápsulas ao dia que ela usa para pegar ascaris cerebral. E ela indica até a associação de medicamentos mais associados com tinturas. Então, por exemplo, no caso de quem a gente identificou que tem ascaris, a gente pode colocar a tintura e reforçar com o albendazol, tá? Para esse paciente. Porque aí a gente vai estar matando o ascaris junto com todos os outros amiguinhos. Legal. Certo? E teve um que você colocou também, eu acho que foi a cápsula de orégano, você falou que pode ser o óleo ou o pó. Isso. Você sugeriu 2 vezes, né? Café da manhã e da tarde. O protocolo, pelo menos que a Freitas me mandou, estava falando de 3 vezes ao dia, tanto faz. Foi 2 ou 3 vezes? No mínimo 2, né? 2 a 3 vezes. 2 vezes já tem uma eficácia muito boa, mas se for 3 vezes também funciona, tá? 3 vezes a gente tem uma maior ação em relação ao dia, né? Mas 2 vezes ao dia funciona bem também, tá? Vanessa, a gente tentou... 30 dias. Nós tentamos fazer um protocolo que a gente, o nosso protocolo é o que a doutora falou, para amplificar mais, quanto mais o número, a concentração maior a dosagem, você consegue ter uma atuação maior.
Então, vão surgindo, né? Vão surgindo as linhas de protocolo. Então, a gente tem a nossa tintura, a gente tem uma forma de introduzir, a gente usa essas tinturas da Cravina, Nogueira, Berberis, Absinto, tudo de acordo com o livro da Uda Clark. Então, é uma forma também de ser mais eficiente, né? Sim, e eu costumo sempre falar também, Nara, que a prática clínica é soberana, né? Então, tem pacientes que eu passo, porque tem pacientes também que tem que ver a adesão deles, né? Eu percebo que quando é 3 vezes ao dia, eles também, às vezes, não fazem, aí só tem que ser 2 vezes ao dia. A adesão E tem pacientes que são maiores, então aí a gente tem que aumentar a dose, então tudo vai na nossa avaliação clínica, né? Então, a clínica é soberana e a gente, tendo o resultado, a gente faz a avaliação e leva isso para a nossa prática, né? Certo? Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Você chegou a falar da zeólita, mas eu não vi ela no protocolo, ela não seria nesse caso? Eu citei a zeólita, que seria um protocolo de limpeza de metais tóxicos, que eu uso muito e gosto, que eu uso junto. Eu uso a tintura de coentro, eu adoro tintura, na verdade, porque eu acho muito eficaz. E aí eu uso a de coentro, junto com uma tintura detox, que tem alcachofra, dente de leão e erva-botão, junto com a zeólita, junto com o desparasitante. Porque aí eu faço tudo junto. Dependendo do paciente, né? Se for um paciente mais crítico, que eu vejo que ele tem muita coisa, eu começo com 15 dias com esse protocolo de metal tóxico, depois eu paro, faço a desparasitação. Então, tudo depende, assim, mas eu uso muito essa associação de limpeza de metal junto com limpeza de parasita. Mas aí, para a zeólita, seria mais para metal? Seria mais para metal. Mais para metal. Como que ela seria usada? Eu Também utilizo... tintura? Não. Não, é pó. A zeólita é pó. Né? E aí eu peço para o paciente colocar no suco ou em algum alimento, porque ela é um pozinho, ela é tipo uma um pó de origem vulcânica. E aí ele não tem um sabor tão agradável. Aí eu peço para ele colocar no suco, de 3 a 5 gramas, depende do paciente, tá? Mas aí eu peço para ele colocar no suco, misturar e fazer aquela limpeza de detoxificação. E tomaria o quê? 2 vezes ao dia, 3? Aí depende também do paciente. Tem paciente que eu passo tem paciente que eu passo 2 vezes, se estiver muito intoxicado, mas aí a gente vai avaliando, tá? Mas de 1 a 2 vezes. Eu nunca passo 3, assim, raramente eu passo 3, porque eu percebo na minha prática clínica que o paciente, ele esquece, não faz, e aí só se tiver muito necessitado, a gente usa aquele tempo, utilizando 3 vezes ao dia, mas ele sabe que vai ter início, meio e fim, sabe? Então, eu passo 2 a 3 vezes, mas eu passo mais 2 vezes ao dia. Valência. Oi, Paulo. Nesse momento que nós estamos aí com o protocolo, nós temos visitado muito, lido muito na rádio, eu fico muito no balcão e a gente tem sempre um questionamento. É a questão, às vezes, da bebida alcoólica, a pessoa ficar 40 dias, 45 dias sem beber. Isso é um empecilho para o protocolo. Existe alguma solução? Não, né? Solução para quê, Paulo? Não entendi. Parar de beber? Você ficar 30 dias, 45 dias sem beber, existe. Às vezes as pessoas têm vontade de usar o protocolo, mas não ficar 45 dias, esse é o que eu costumo sempre falar para os pacientes, né, Paulo? Tem que fazer esse esforço agora para poder a gente conseguir um tratamento, né? Então, pode usar até alguns suplementos, né, como a própria mucuna plurins, né, que vai liberar dopamina e vai deixar você com menos vontade de você, por exemplo, para algumas dependências. Mas é conversar com o paciente e dizer a ele que é só um período, são 30 dias, né, são 40 dias que ele vai estar tratando ali uma coisa que talvez ele tenha se queixado de sintoma da vida toda. Então, o que é que compensa mais, né? Parar 30 dias de beber e se tratar, né? Mas é uma conversa realmente com o paciente. É porque, às vezes, a família toda vai desparasitar. Quando o marido fala que tem que ficar sem beber, fala, não, deixa só a família, eu faço depois. Tem isso também. Mas assim, Paulo, eu vou complementar a pergunta do Paulo. Por exemplo, estou na minha casa, todo mundo fazendo desparasitação, só que o meu marido, ele bebe, né? Mas assim, ele continua mesmo assim um protocolo, sabendo que o efeito do álcool, ele pode reduzir a ação, ou ele pode, mas tem algo assim, contraindicação realmente, não pode acontecer
efeito adverso, ou pode simplesmente não fazer efeito o protocolo correto. Eu acho Ah, perigoso a então, quer dizer, indicação. não é contraindicado a radicalização, não, né? O uso de clorela ajudaria nesse dia que a pessoa Ajudaria. bebesse? Mas assim, o que é que ajudaria? Mas o que é que eu penso? A gente fez uma limpeza hepática 15 dias antes para poder preparar o fígado para desparasitar. E bebendo, o fígado fica sobrecarregado. Então, eu não Isso. indico utilizar a bebida, tá? Tipo, se for pouco, tá, bebo uma garrafa, né, no sábado, um copo de vinho no sábado, tá, tudo bem. Mas, e Tatiana falou, a clorela ajuda, porque a clorela ajuda a limpeza, né, da bebida, por exemplo. Pode fazer essa estratégia de utilizar clorela, espirulina, a própria zeólita. Mas, O assim, eu não indico Desmovite. o Desmovite, o Altilix, mas, assim, eu não indicaria, porque como a gente fez limpeza hepática, agora a gente tá, né, forçando o fígado novamente. Então, dependendo da quantidade, eu não indicaria utilizar a bebida alcoólica mesmo, tá? Mas, assim, não tem efeito colateral. Se você tomar, beber, não vai ter nada. Só que pode ter uma diminuição de eficácia, né? E talvez uns possíveis efeitos colaterais um Não, pouquinho mais, ok. certo? É um amigo meu que queria essa pergunta. Um amigo, né? Sei. Mas eu acho que é aquilo, né? Eu acho que a gente tem que mostrar para o paciente o que que você quer nesse momento. Porque às vezes os sintomas dele estão tão gritantes, se incomodam tanto, que é o que você falou, Valesca. Então, tipo, o que que você quer agora? Você quer melhorar? Porque depois você Exatamente. melhora, você bebe socialmente, porque vai do que a pessoa, o objetivo dela, né? É Eu isso que eu trabalho muito falo. nessa linha. Eu falo muito Não, mas isso também, assim, a Vanessa. gente conseguiu desparasitar várias famílias, mas o homem não quis. Ele disse, depois eu É. faço. Mas é Eu uma falei, assim, nesse decisão. caso, e nesse caso vai influenciar, porque eu já ouvi alguma coisa assim também, todo mundo da família tem que fazer, por exemplo, se aquele não Sim. desparasitou, isso vai contaminar o restante em algum momento, não vai não? Exatamente isso. Quando um fizer, todo mundo faz. Eu passei por uma minha paciente, ela disse, eu comprei 3 frascos, um para mim, para meu marido, eu fiz, para comprar mesmo. Porque se você tá ali, você se recontamina, né, com as pessoas que também estão contaminadas. Então, precisa sim, tá? Meninas, mais alguma pergunta? Olha, a gente tem. Estou muito feliz, viu, Valência? A gente tem a Tati que estava aí fazendo pergunta, ela é do Rio de Janeiro. Ah, que coisa boa, Tatiana. Temos Tatiana do Rio de Janeiro, temos de Conselheiro Lafayette, temos de Congonhas. Congonhas. Ah, que coisa boa. E tu tens o kit já, ele completinho, né, Nayara, na Freitas? Nós temos o kit, a Freitas Manipulação disponibiliza o kit completo. A gente, as nutricionistas estão recebendo um protocolo, a gente tem uma sugestão de protocolo, onde a gente tem uma prescrição, aí a gente também tem um material de apoio. E eu queria também deixar muito isso para as nossas parceiras nutricionistas, porque ocorrem também alguns efeitos adversos. Então, para essas pessoas, às vezes clinicamente ela recebeu, igual assim como foi o relato da Alessandra, nós temos um suporte técnico. Então, é isso que a gente quer mostrar também para os nossos prescritores. Teve dúvida, teve alguma intercorrência, conecte com a gente, manda mensagem, a Isadora está disponível, a nossa prescritor, a nossa visitadora, e aí a gente tem esse contato direto com a Aliança, com a equipe né, com a doutora Valesca, a Isabel tem a equipe dela, que vai ajudar também a gente a responder você que é prescritor, que tem dúvida. Então, a gente também está mostrando um pouquinho de onde a gente traz esse suporte técnico que são vocês. Isso é também muito legal para os nossos prescritores conhecerem, né, os profissionais que trabalham com a Freitas Manipulação. Perfeito, é isso aí. Enviamos o kit. Meninas, mais alguma dúvida? Vamos aproveitar. Tem mais alguma para... Eu ver se tem alguma coisa aqui. Paulo, tem mais algum ponto que você queria falar? Meu ponto é aquela dúvida mesmo, né, que quando os parasitas, quando está no cérebro, na vista, se o protocolo atinge. Se atinge, excelente, está ótimo. Era a dúvida minha. Valesca, só uma dúvida, mais uma aqui que eu lembrei. Pode falar, Você falou assim, que
a lua, que eles saem dos tecidos, né, e vão para o intestino, então eles ficam mais suscetíveis a serem uhum, mortos, uhum. seria a nova e a cheia. Então, mas Isso, você deu a opção de começar na nova, né, 15 dias antes da isso, nova. Poderia isso. começar 15 dias antes da cheia? O melhor é a nova Poderia, mesmo? mas os registros falam que os efeitos colaterais das pessoas que começam na lua cheia é muito maior. Olha, Empírico, mas é muito maior. Então, a gente prefere optar pela lua nova, porque aí mata uma parte, né? Vem a lua crescente, aí vem a lua cheia e mata o restante, beleza, entendi. certo? Essa questão da Lua, Valesca, é onde que a gente tem mais questionamento dos profissionais. Uhum. Então, esse é um conceito da Luda Clark, né? Isso. É um É o que eu falei, assim, não tem. É a evidência de que os parasitas saem. Porque eles têm um ciclo de reprodução, né? Então, no ciclo de reprodução, que é comprovado que eles saem na lua nova, lua cheia, e aí é aí que a gente opta por utilizar as tinturas para pegar eles no intestino. Então, ele sai dos órgãos, né? Vamos dizer, sai do Isso. fígado, vai Para para o se intestino. reproduzir, isso, para se reproduzir. Lá dentro dos órgãos, a gente não consegue atingir eles, né? Porque eles não estão nem na corrente sanguínea e estão protegidinhos lá no órgão. Então, nesse momento é que a gente utiliza para poder suplementar as tinturas e pegar eles desprevenidos e vulneráveis no intestino. Você tem mais alguns minutinhos, Valesca? Sim, A história da Uda Clark, ela foi para a Amazônia não para fazer entendi. esse estudo? A cientista russa foi para a Amazônia, norte do Brasil, fazer esse estudo? Conhecer essas tinturas? Não sei se não sei te falar se ela foi para lá, se ela importou as tinturas. É porque a Tá. Nogueira, eu tava lendo sobre ela e eu vi que ela tem em outros países também, né? E a Nogueira, como eu falei, ela é a padrão ouro aí para a Ruda Clark, que é a Nogueira Negra. Então, não sei se ela também cultivou lá ou se ela veio aqui, né? Não sei te falar isso. Ok. Ai, pode fazer mais uma? Eu vou lembrando Pode, aqui. Vanessa. O Valesca, que você falou também, né, que seu nicho é de obesidade. Sim, Qual foi sua experiência, por exemplo? Eu já ouvi gente falando que desparasitou e perdeu ali 3 quilos na semana. Me sim. conta um pouco sobre isso aí. Vanessa, Que é claro que é um conjunto da obra, né? Senão tu vai daqui a pouco isso. achar que vai usar, vai desparasitar e não precisa comer É verdade. saudável, não precisa beber água, É dormir, nem só fazer exercício desparasitar. físico, né? É. Mas é muito comum isso. E tem pessoas, não sei se tu já pegou pessoas assim, que têm exames de sangue ok, exames de sangue estão ok, são pessoas obesas, comem direitinho, treinam e o peso empaca. O peso empaca. É uma coisa que você pode colocar qualquer estratégia. E eu falei isso para uma paciente minha. Aí nos exames sanguíneos, o que é que eu olho? Eosinofilia, né? Eosinófilos não pode estar acima de 1%. De Basófilos, um? de 1%. E quem Ah, tem eosinófilos abaixo de 1? Quase ninguém. Né? Então, a gente tem ali uma eosinofilia importante, principalmente quem tem acima de 3, eu já ligo o alerta, tá? Eu ligo o alerta junto. Se tem eosinófilos, se tem basófilos junto, eu, tipo, quase digo, ó, então aqui pode ter. Aí eu olho também gama GT, né, quando não tem nenhuma causa de fígado importante, gama GT alto também é parasitas, intoxicação parasitária. Então, nessas pacientes, tu pode ver, Vanessa, compara isso. Eosinofilia, basofilia e gama GT. Se tu identificar isso, tu percebe que elas podem ter uma infestação parasitária. E quando a gente faz a desparasitação, parece que destrava, sabe? É uma coisa impressionante, parece que destrava. Então, a gente consegue Desinflama, né? Desinflama o desinflama organismo, né? e destrava, é uma coisa impressionante, assim, parece que o organismo volta, sabe? Volta a É como reagir. se, é como se a gente fizesse um reset, né? Sai daquele efeito platô, né? É exatamente isso. interessante, que ontem eu atendi um paciente, já é um paciente antigo, e eu venho tratando, melhorou muitos marcadores inflamatórios. Mas gama GT está alta, TGO, TGP não. TJGP não, E agora você está clássico. falando isso? Não, não. Então eu vou aplicar. Eu até comentei com ele que eu já ia aplicar mesmo, para dar aquela Gama GT é desinflamada isso. também, né? Gama GT é cardiovascular ou fígado. Se não tem nenhum processo hepático, desconfie de parasitose, tá? Que é o gama GT.
Eu sempre peço Gama GT. Gama GT a gente nunca vê nos exames, né? Quando vem de outros médicos, mas eu sempre peço. É Eu uma peço cisteína, direto Gama também. GT, Gama GT, uma cisteína, eosinofilia. Olhou eosinofilia, nossa senhora, já liga o alerta aí, tá? E só mais uma coisa que eu lembrei aqui rapidinho, Uhum. que acima de 3 eu já peço o MIF, né? Mas é igual você falou, e eu tenho visto bastante, nem sempre você vai captar o verme ali. Então, Nem se viu que sempre. dá acima de 3, aplica, é acima de 12 anos, né? Que pode. Acima de 12 anos. E o que eu sempre faço, Vanessa, quando o Aplica. paciente chega para mim, é, eu desparasito, sabe? É um método, assim, que eu tenho. Eu, primeiro, antes de tudo, é limpar terreno biológico, desparasitar. Porque é o que eu digo para eles, a gente vai dar suplementação para eles, uma parte vai para parasita, uma parte... Até para tratar o intestino também, que muitos deles chegam com o intestino todo esculhambado, né? Então, a gente usa esse tempo, esse primeiro mês, é de arrumar a casa. É limpar terreno biológico, limpar metal tóxico, desparasitar e desinflamar o intestino. E aí é que a gente começa a brincadeira. Ah, sim. Então, aí depois você começaria, por exemplo, com um probiótico, que eu gosto, a Sim, glutamina, um ômega depois, 3. Vanessa, depois, probiótico, ele não vai se instalar em intestino que não está bem habitado, sabe? Que está ruim. Se Ele tá... não é fazer cocô caro, né? Exato, Tatiana, é bem isso. Ah, né? É bem isso. Então, só depois, sabe? A não ser que a pessoa tenha, sei lá, ansiedade intensa. Aí eu passo, assim, com HTP, passo uma coisa para modular isso, né? Se for uma coisa muito intensa. Mas é isso, é limpeza terreno biológico, desparasitação, metal tóxico e intestino. É o primeiro passo de todos, sabe? E lembrando também para todos, doutora, que a Freitas Manipulação tem uma vasta, a Vanessa sabe, é uma grande prescritora nossa, de tinturas. Então, a gente tem um catálogo de tinturas muito amplo. Amo. Quer conhecer mais sobre as nossas tinturas também? A gente tem aí um material muito legal, é só solicitar a nossa representante Isadora que você recebe esse material. A Vanessa faz muito uso de tinturas, né, Eu ia Vanessa? A gente perguntar está isso. Demais. Vanessa Eu deve gosto fazer. demais. Eu Gente, gosto a demais. e a gente tintura, tem várias você... tinturas que a gente comprou para a Vanessa, a gente tem assim, uma amplitude muito grande do número números de tinturas, de diferentes tinturas. Por exemplo, as próprias tinturas da desparasitação são tinturas de difícil acesso. Foi tinturas que a gente até Mas conversou. é difícil mesmo. Então, a gente tem assim, um número muito expressivo no número e diversidade de tinturas. E tintura é muito eficaz, né, Vanessa? É uma semana, 2 semanas, o paciente já vê melhora. E a tintura é muito bacana, né? Para quem não trabalha com tintura ainda, gente, é o extrato hidroalcoólico da planta dado de forma assim, ó, para o paciente. Toma, melhora aí, né? Porque quando você dá o fitoterápico, você tem que extrair daquilo para poder fazer a ação. E a tintura já é o extrato pronto. Então, é muito eficaz, é E muito... muitas vezes mais barato. É mais barato, exatamente. Aí tem o desconforto do Eu quê? Do olho muito gosto. isso. Tem o desconforto do sabor, né? Mas, assim, É. quem quer faz, né? Quem quer faz. Ah, e nesse caso, então, poderia diluir um pouco? Poderia o quê? Diluiria um pouco? Diluir um pouco? Você falou que é bem amargo? Sim, Ou eu sempre... Quer ver? Eu... Ó, 15 Ah, gotas em um pouco de água. Se o paciente não tolerar, pode aumentar um pouco a água. pode, mais um pouquinho, né? Um pouquinho. Mas a gente... Até para não diluir tanto. Mas é bem amarguinho, depois acostuma. Depois acostuma, faz o que tem que ser feito e pronto. E o amargo ainda ajuda a detoxificar, limpar o fígado mesmo, E né? a parar com a vontade de doce, né? Ao desafio do É. amargo, para parar com a vontade de doce. É. Mas Berberis não é da família da berberina, não é berberina, não, né? é Porque Berberis berberis eu não... vulgares. É a Berberis berberina? vulgares, isso. É ela mesmo, Aham, aham. maravilhosa. O potencial dessa planta é Boa demais. incrível, gente. Glicemia, colesterol, Isso tudo que que há. nós também. E a Fernanda falou que quer a visita, ó, Nayara. Também gosta de usar tinturas, ó, perfeito. Mais uma pro Fernanda, bonde. então, você já vai. Já quero pedir para você já manda seu contato aí para gente, que a gente já vai solicitar. Mariana, você anota fazendo favor o contato dela, Mariana que Ó, a está fazendo Tatiana, vai ter que ir o no Rio. chat. A gente tem a Ô, visita lá. Nayara, Tem a visita vou lá. passar o telefone da Que Isadora para já tal abrir uma filial aqui no Rio de Ó, Janeiro? Né?
Estamos à Boa Mas eu vou ideia. disposição. falar que o sistema de entrega da Freitas atende todo o Brasil, hein? E aí, em Isso algum dado mesmo. momento, de repente, você faz alguns encontros online, né, com a Nayara, com o Paulo, que são os farmacêuticos que estão à frente da Freitas. Mas, gente, hoje distância não é mais um problema. Não é mais. Por Com exemplo, passou um certeza. tempo no Mato Grosso, Mariana está aqui em Recife, a Freitas está. Então, assim, hoje a gente consegue ter uma agilidade da entrega. E aí, essa parte da logística da Freitas, gente, é um arraso. Então, não tem problema, tá? Hoje a gente tem O telefone da Isadora, tá? Tá aí no chat. Quem tiver interesse, entra em contato com a Isadora, certo? Para poder pedir visita, pedir visita. material, visita online. A Isadora pode apresentar vários materiais, né? Quando a gente pensa no que a Freitas pode agregar aos prescritores da área de nutrição em relação à otimização de protocolo, em relação à assessoria, nós temos materiais, né, voltados para intestino, voltados para emagrecimento, voltados para paciente com síndrome metabólica, né, quero fitoterápicos, quero protetores hepáticos, assim, tem um leque incrível. Ai, quero esportivo, não, eu quero, né, dessa linha, eu tenho muitos pacientes que fazem o esportivo, mas é de alto impacto, o que é que eu posso ter? Então, assim, tem um leque, né, muito grande de opções e de informações que podem ser compartilhadas com vocês. Então, hoje a Isadora, ela consegue fazer visitas online, ela consegue enviar o material, ela consegue apresentar, e a partir do momento que vocês fazem parte do que a gente chama do painel da Isadora, né, que são os prescritores vinculados a ela, assim que tiver cursos, atualizações, ela vai chamar vocês logo para poder participarem também. Então, o número da Isadora está aí já no chat, DDD 31 99786-6500. Isadora, cadê Isadora? Você abre a câmera, dá um tchauzinho aqui. Peraí, que tem várias telas. Deixa eu ver se eu acho a Isadora. Isadora, Ali, olha aí, dá um representante de tchau aí, Oi, pessoal. Isadora. Mandei meu número para vocês aí. Quem precisar de visita pode me chamar. Eu acho que eu até tenho o número de vocês, porque eu enviei o link da aula, né, para vocês. Mas pode me chamar, porque aí sai daquele monte de mensagens e vai ficar mais claro para saber quem gostaria da visita, né? Isso, muito bem. E a Isadora acabou ficando um pouco mais quietinha também na aula, porque assim, muitos que não puderam participar estavam perguntando a ela no privado, ela estava dando atenção, respondendo, e tudo que foi trabalhado, né, aqui a aula da Valesca, o link da gravação vai seguir de novo, o material em PDF com a lâmina, o que é o material que a gente tem para apresentar a lâmina, que fala do protocolo da Freitas. O material em PDF dessa aula vai ser enviado para todos vocês, né? E se precisar de mais alguma coisa, poxa, o que vocês têm legal para intestino? O que vocês têm para emagrecimento? O que você tem, né, para foco, concentração e memória, que eu acredito que hoje também é uma demanda muito grande, né? Tem até, inclusive, material para endometriose voltado para a área de nutrição. Isso. Então, assim, conteúdo a Freitas tem, possibilidades, né, de atualização, de melhoria nos protocolos de vocês, são materiais que são pensados, elaborados aí pela Mariana Pedrosa, pela Valesca, mais uma equipe técnica junto com a Nayara, com o Paulo, que vem a atender todos vocês, ok? Ok, maravilha, muito bom. Hoje a nossa distância, eu falo, nós estamos só a um clique de distância. Verdade. Não existe. E mas é lembrando só um também, clique de Isabel, que a distância. Freitas, você falou uma coisa muito legal, que a Freitas hoje ela tem um setor de atendimento externo. Então, hoje a gente tem duas atendentes, que é a Sabrina e a Júlia, que fazem o atendimento somente de clientes externos. Então, a gente faz um atendimento nível Brasil, Ai, de perfeito. Duas clínicas, né, pessoas com atendimento dedicadas a outros estados, não é isso? a outros estados, exatamente, Excelente. tá? Eu até coloquei que a gente envia o kit também para todo o Brasil, né? Se precisar, pode entrar em contato com os nossos atendentes que a gente envia também. Já estamos enviando a mim muito. Ah, É, com Isso.